Fala galera, na aula de geografia hoje a gente vai falar sobre clima. Mas primeiro a gente precisa compreender e entender quais são os elementos e os fatores que vão estar influenciando esses climas para caracterizar cada um deles, principalmente os climas do Brasil. A gente precisa entender primeiro que o Brasil ele está na zona intertropical, a maior parte do seu território, tirando aquela partezinha lá no sul que a gente tem influência na zona temperada. Então, isso significa que o Brasil também está considerado em baixas latitudes, ou seja, lembra de cartografia? Vamos voltar rapidinho lá, que a linha do Equador ela está no ponto de 0 grau. Então, quanto mais afastado da linha do Equador, maior a latitude. Vai aumentando 10, 20, 30. E quanto mais próximo da linha do Equador, a latitude se torna mais baixa. Então, olha só. O que eu falei, olha só? Bom, primeiro a gente precisa diferenciar tempo e clima, né? Às vezes você abre a sua janela e tá ensolarado. E aí quando você tá voltando para casa no final da tarde do seu curso, do seu trabalho, começa a chover. Isso é tempo. Tempo é o que a gente fala sobre o momento. São as oscilações momentâneas de um determinado local. De repente, no mesmo município, na mesma cidade, a gente vai encontrar em bairros diferentes chovendo, o outro sem chuva, no mesmo momento. Isso é o tempo. Quando a gente fala sobre o clima, a gente está falando sobre o conjunto das variações que a gente vai encontrar dentro da atmosfera, que vão acontecer dentro dessa atmosfera. Sendo que o clima, ele não é algo momentâneo, ele é observado durante um longo período, ok? Bom, mas para a gente conseguir diferenciar cada tipo de clima, a gente precisa entender esses elementos e quem são esses fatores que vão influenciar diretamente no clima, na atmosfera. Primeiro a gente vai falar sobre os elementos. O que são os elementos? São a gente chama de atributos básicos para a gente poder definir cada tipo de clima. Os elementos são umidade. O que é a umidade? É a quantidade de água que você vai encontrar na atmosfera. Ah, Thalita, mas essa água pode estar em qualquer estado? Não, ela tem que estar em forma gasosa. Outro tipo de elemento que a gente também vai conseguir encontrar é a temperatura. O que é a temperatura? É o registro, é a quantidade de calor que a gente vai conseguir encontrar dentro dessa atmosfera. Outro elemento que a gente também encontra como influência no clima é a radiação. É o calor recebido pela atmosfera. E por último, e não menos importante, a gente tem a pressão, que é o peso que o ar vai exercer sobre essa superfície. Bom, entendidos os elementos, agora a gente vai compreender quais são os fatores que vão influenciar esses climas. A gente tem a latitude, como eu já falei aqui, né? Quanto maior a latitude, significa que ela está mais afastada da linha do Equador. E significa que quanto mais próximo dessa linha do Equador, maior também a temperatura. Como outro fator climático, a gente tem também a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. É só você lembrar, quando você vai para algum lugar, é só lembrar da brincadeira que a gente faz, tá um clima de montanha. Por quê? Porque quanto maior essa altitude, a temperatura ela vai ficando inferior. Então é só você lembrar, a altitude é em relação ao nível do mar. Quanto mais alto fica em relação ao nível do mar, quanto maior essa altitude, a temperatura ela vai ficando inferior. Outro fator climático é a maritimidade e a continentalidade. Bom, quanto mais você afasta do mar, quanto mais você vai indo para o interior do seu território, menos você vai tendo essa influência oceânica, menos você vai tendo essa influência do mar e você vai aumentando a temperatura. Geralmente eu brinco assim com os alunos para a gente trazer mais para perto, entender um pouquinho melhor essa questão da maritimidade e continentalidade, essa diferença. Vamos colocar, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, né? Vamos exemplificar os bairros do Rio de Janeiro, por exemplo, ou municípios dentro do Rio de Janeiro. Quando a gente vê lugares que estão mais próximos, moradias mais próximas da orla, por exemplo, naquela área ali de Copacabana, Leblon, aqueles lugares ali, são lugares que a gente brinca que é um pouco mais fresco, né? Porque ele está mais próximo do mar. E quando a gente vem saindo um pouco dessa orla, vem chegando um pouquinho mais afastado desse mar, Bangu, por exemplo, que é bem fresquinho, né? Que é calor pra caramba, a gente sente mais essa questão da continentalidade. Ah, Thalita, mas a gente está falando a nível de Brasil, tá? Um território muito maior. Sim, esses exemplos são só para você poder compreender mais próximo de você a influência que tem a questão do mar e o afastamento dele, o que ele vai influenciar nesse clima, nessa temperatura e tudo mais.
Bom, a massa de ar ela também vai ser um fator muito importante na influência desse clima. A gente tem as massas de ar, por exemplo, elas são as diferenças de pressões. Então a gente vai encontrar a movimentação desse ar sobre um território, que vai influenciar um território. No Brasil, por exemplo, a gente vai encontrar a massa de ar equatorial úmida, a massa de ar equatorial continental, a massa tropical atlântica, a massa polar atlântica que vem pelo sul, que vai influenciar esses tipos de climas. A gente vai conseguir ver nos próximos vídeos, né, nos vídeos mais à frente sobre clima, a gente vai falar sobre esses fatores, vai dar uma importância maior para aprofundar um pouquinho mais, e eu vou mostrar a atuação de cada massa de ar que tem no território brasileiro, tá legal? Outros fatores importantes são vegetação e relevo. O relevo, dependendo de como ele seja, ele pode permitir que aquela região ela seja mais seca ou mais úmida. A vegetação, por exemplo, a gente tem a questão da evapotranspiração, a elevação da umidade. Então, vegetação e relevo são outros fatores também, além das correntes marítimas. As correntes marítimas, elas vão ter condições muito específicas, bem características, que vão estar influenciando diretamente nesses climas. Bom, acho que deu para você compreender aí o que é clima, a diferença de clima-tempo. Você não vai mais abrir a janela e falar que o clima está ensolarado, por favor. E acho que deu para você também compreender aí o que vai influenciar e por que a gente tem características, diversidades desses climas. Estou esperando vocês no próximo vídeo. Até lá!